Por causa da situação preocupante em algumas cidades provocadas pela estiagem, o governador Rafael Fonteles prorrogou o estado de emergência em 129 municípios do Piauí. Ao vivo, vamos acionar mais uma vez a equipe de reportagem da Nájila, porque a Nájila vai trazer mais informações para a gente sobre esse cenário delicado, né, Nájila, preocupante, que é registrado em algumas cidades inclusive na grande região de Picos, no semiárido piauiense, onde existem reservatórios secos, uma população do campo, agricultores, que têm certeza que não vão fazer uma boa colheita porque não teve um período chuvoso suficiente para que essas plantações pudessem segurar. E mais do que isso, falta água até para dar para os animais. É uma situação preocupante, Nájila, registrado em quase 130 cidades do Piauí e que nesse momento o governo entendeu que precisava prorrogar esse prazo para tentar ajudar esses municípios. Eu queria desejar mais uma vez boa tarde para você. Olá novamente, Nájila. Explica melhor para a gente essa situação, quais os detalhes que você tem. Boa tarde mais uma vez a você, Clebson, e a todos que acompanham o Jornal de Picos. O primeiro decreto quanto relacionado às emergências quanto à seca foi decretado pelo governador Rafael Fonteles ainda no início de abril. Mas devido à situação crítica ainda registrada nos municípios piauienses, a irregularidade das chuvas e também a quantidade hídrica baixa nesses barreiros, rios e riachos que fazem parte do Piauí, ele decidiu prorrogar esse prazo para 180 dias. Inicialmente, o primeiro decreto tinha um prazo de duração de 90 dias, mas devido a essa situação crítica, o governador Rafael Fonteles decretou que o novo decreto emitido neste dia 30 de abril, ele vai se estender por 180 dias diante dessa situação crítica registrada. Esse decreto, desde o primeiro que foi realizado pelo governador Rafael Fonteles e o segundo que aumenta esse prazo, eles têm como base uma nota técnica que foi emitida pela SEMAR, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que revela esses dados preocupantes da irregularidade de chuvas, da baixa quantidade de recursos hídricos dentro desses barreiros e rios e riachos que pertencem ao Piauí, principalmente em municípios que fazem fronteiras com o estado do Ceará e municípios da região do Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste, que inclusive são municípios que compõem a macro-região de Picos e estão dentro desse cenário de municípios emergenciais relacionados a secas, que inclusive a gente vai informar agora quais são esses municípios da macro-região de Picos que estão inclusos nesse decreto emergencial da seca. E são os municípios de Alegrete do Piauí, Bocaina, Caridade do Piauí, o município de Dom Expedito Lopes, também Geminiano, Itainópolis, Jaicós, Oeiras, Paquetá, Picos, Santana do Piauí, Sussuapara, Valença do Piauí e Vila Nova do Piauí. Lembrando, Clebson, que esse novo decreto, que foi prorrogado o prazo de 180 dias, inclui 129 cidades que estão em estado de emergência relacionado à seca. Esse recorte que nós fizemos são cidades que estão nesse decreto, que fazem parte dessas cidades que estão em estado de emergência, mas que compõem a macro-região de Picos. E também esse decreto emitido pelo governador, ele tem como objetivo, um decreto de emergência, ele tem como objetivo facilitar a questão de recursos para essa população necessitada durante o período de estiagem. Um decreto de emergencial, ele permite que o governador do estado faça essas solicitações junto ao governo federal para que sejam destinados mais recursos a essa população, assistência humanitária e também um envio de carro-pipas para manter essa assistência. E um cenário de emergencial de seca, ele atinge toda a população, atinge os animais, atinge a produção agrícola, pecuária e até a sobrevivência dessas pessoas. Então é necessário que tenha esses recursos e o governo do estado tem feito essas medidas para fazer com que a população sofra pelo menos um pouco menos com essa situação que é o estado de emergência que vivencia o Piauí nesse momento relacionado à seca. Além disso,
O decreto ele também permite facilitar alguns processos burocráticos com licitações, com o pedido de recursos para essas cidades. Então, nesse momento, o decreto que foi estendido para 180 dias tem como objetivo abranger essas cidades, são 129 cidades piauienses em estado de emergência e que serão assistenciadas diante desse decreto emergencial emitido pelo governo do estado. Clebson.